Oi pessoal, bem-vindos a mais um estudo terapia do canal Fonos na América. Eu sou a Gigi Dobbin e eu sou a Ieda Quirino e hoje vamos falar de autismo e suas comorbidades, ok? Então pessoal, papel e lápis na mão e vem com a gente, pisa onde a gente pisa, que vamos explicar direitinho sobre essas comorbidades. Pessoal, o assunto de hoje é extremamente interessante e sério. Nós estamos começando com vocês uma série de vídeos que a gente quer conversar sobre autismo. Autismo é um tema que está tão em alta, né? É um tema que tem muita gente conversando sobre autismo e eu acho que todo conhecimento que vem a acrescentar só vem a somar. Nós temos uma plataforma que nós gostamos bastante, eu e a Gigi, a gente tem estudado bastante nessa plataforma e nós gostaríamos de compartilhar com vocês algum material que a gente vem retirando dessa plataforma. Então o estudo de hoje basicamente é sobre um vídeo que nós assistimos nessa plataforma, que é a plataforma Outflix, da doutora Tiele Machado. Doutora Tiele é médica, neurologista, ela mora aqui nos Estados Unidos, no estado do Texas, e ela tem feito estudos amplos na área de autismo. Ela criou essa plataforma e ela tem ajudado muitos pais, muitos pacientes, muitas famílias, tá? De crianças, não só crianças, né, gente, que existe... Hoje em dia nós estamos recebendo muitos pacientes, mais adolescentes, adultos com diagnóstico tardio, né? E ela tem ajudado muito com o conhecimento dela e com o que ela vem divulgando de informações sobre o autismo. Então, o tema de hoje é falar sobre autismo e comorbidades. Será comorbidades, né, Gigi? É isso que eu ia te falar, uma palavra mais difícil. O que é comorbidade? Então, comorbidade é quando você tem uma patologia coexistindo com outra ou outras patologias. Quando você tem mais de um diagnóstico. Como se você tivesse assim, duas doenças ao mesmo tempo. Então, isso é uma comorbidade. Um exemplo, talvez, que possa ajudar e facilitar. Então, assim, a pessoa tem diabetes, mas ela também tem pressão alta. Isso, né? Ela tem uma comorbidade. Ela tem uma comorbidade. E o mais interessante no vídeo da doutora Tiele que nós estamos estudando é justamente quando ela fala sobre as comorbidades que podem vir associadas a quem tem diagnóstico de autismo. E isso não é muito falado, pelo menos eu não vi, viu, Gigi? Não é. Dei uma olhada em alguns materiais e eu não acho muita informação sobre isso, não. E o que eu gosto muito desse olhar dela, né, que ela nos alerta, tanto profissionais da área das terapias, como os pais, né, que a gente tem que ter esse olhar para as comorbidades. Não dá mais para ficar colocando tudo na conta do autismo. A criança se bate, é do autismo. A criança não dorme, é do autismo. Ela tem seletividade alimentar, é do autismo. Então não dá mais, né, Ieda? Exatamente. Tem que se investigar. Agora tem uma coisa muito importante que eu acho que a gente tem que, assim, deixar bem pautado. Que quando eu digo que existem comorbidades, não significa necessariamente que tratando as comorbidades o autismo vai desaparecer. Não, é exatamente o contrário que ela prega, né? Exatamente, né? Então o que a gente tem que entender é que quando eu trato as comorbidades, essas outras alterações que pode estar junto de um diagnóstico de autismo, eu vou melhorar a qualidade de vida daquela pessoa autista. Então ela vai dormir melhor, ela vai comer melhor, ela vai ter um funcionamento do intestino melhor e obviamente que se ela tiver melhor qualidade de vida, se esses aspectos estão funcionando melhor, todos os comprometimentos do autismo tendem a melhorar. Isso, e ela vai render mais aonde? Nas terapias, exatamente. E na escola, no processo de vida como um todo. Vai melhorar, Gigi, eu acho que a qualidade de vida da família toda. Porque pensa bem, como sofre uma família que o filho não dorme.
Exato. Muitos relatos de mães, Muitos né? relatos, né? Exatamente. Uma criança que não come, como isso angustia uma mãe e um pai, né? Exatamente. Então, eu acho que melhora todo mundo. Então, esse olhar para pesquisar, ter o benefício da dúvida, adoro essa palavrinha que a doutora Tiele usa, o benefício da dúvida, que não necessariamente aquele sinal e sintoma não é do autismo, isso tem que ser pensado, tem que ser levado em consideração na hora de um diagnóstico. Ela começa esse vídeo, pessoal, falando sobre o que é o autismo, como que se diagnostica o autismo, né? Então é muito importante a gente conversar com vocês de que para ser autista precisa ter o que seria considerado uma tríade, mas hoje usa-se o termo díade, porque a criança precisa ter alteração na questão da comunicação e na questão social. Então, até a gente vai mostrar para vocês uma foto que está no vídeo da doutora Tiele, onde ela mostra, né, ali o autismo e quais são as alterações que precisam estar presentes para que a gente possa desconfiar do autismo. Então, antes a gente considerava uma tríade. Então, imagina uma pirâmide, certo? Então, a gente vai ter o social, a comunicação e o comportamento, que são aqueles comportamentos repetitivos, estereotipados. Mas aí, ao longo dos anos, passou a ser uma díade, porque colocaram social e comunicação num bloco só, certo? Então, eu tenho que preencher os pré-requisitos, que são observacionais, essa avaliação, tá? E aí, preencher que encaixe nessa díade de comportamento e social e comunicação. A doutora Tiele fala ainda na parte inicial do vídeo em relação ao diagnóstico do autismo, que é um diagnóstico observacional, né? Então depende muito dos profissionais que estão ali inseridos dentro do processo de avaliação. É muito importante a gente falar sobre essa questão de diagnóstico, Gigi, porque tem uma diferença bem grande, né? No Brasil, a gente vê que existe ali uma equipe multidisciplinar trabalhando. Muitas vezes, eu me lembro assim que o médico neurologista, ele pediu o laudo da fono, o laudo da psicóloga, um depoimento da escola, um relatório da escola, né? Para que ele pudesse juntar todas aquelas informações junto, obviamente, com a avaliação clínica observacional dele e ele fechar o diagnóstico. A criança tem ou não tem autismo. Aqui nos Estados Unidos, eu não vejo muito isso acontecer. Aqui eu acho que tem uma maneira diferente, né? Os neurologistas, os pediatras do desenvolvimento infantil, que são profissionais que são aqueles 100% responsáveis, né, por dar o diagnóstico, o que eu vejo é eles trabalhando muito em cima de protocolos. Então, muitas vezes a porta de entrada dos pacientes é o nosso consultório, né? Essa família vem primeiro pra gente, pro fonoaudiólogo. E aí a gente observa e vê que não, precisamos de avaliações complementares aqui. E aí quando essa criança vai para o neurologista ou para o pediatra do desenvolvimento infantil, o que eu vejo é eles aplicando esses testes, esses protocolos, e mediante o resultado desses protocolos, fechando um diagnóstico. Exato. Uma vez que eles utilizam, né, os protocolos e fecham o diagnóstico, acaba que o médico não busca esses outros contextos que a doutora Tiele traz no vídeo. Exato. Então você vai ter, né? Você pode ter um autismo com comorbidades que precisam ser investigadas. Uma vez eu ouvi na palestra dela falando da criança que batia a cabeça. É muito comum. Criança autista, a gente vê por aí, criança, né, se batendo. E aí, se é só autismo, não, isso é uma estereotipia. Exato. Né? Só que nesse caso, a criança estava com otite. Ela batia a cabeça e ela tinha dor de ouvido. Ela estava com dor. Exato. E aí, o pessoal fala, mas ele não sabe falar, não sabe se comunicar. E eu acho ela fantástica quando ela fala assim, ele sabe se comunicar, você que não entende. Ela costuma, eu vi aquela parte que ela fala que às vezes um comportamento agressivo é uma comunicação. E é verdade, né? Não deixa de ser uma comunicação. Por isso que é muito importante a gente conhecer bem a criança e saber diferenciar, né? Aquilo de um comportamento repetitivo mesmo e às vezes
algum comportamento que possa parecer assim. Mas eu acho que falta muito, Gigi, eu acho que ela também faz esse comentário no vídeo, é esse olhar do médico que precisa, assim, ó, se expandir. Né? Porque aí, veja bem, eu pego um protocolo que diz que fez o teste A, B e C e, sim, classifica a criança dentro de um score que é compatível com o autismo. A criança é autista. Pronto, e aí? E aí? Não tem nada além disso? Tem que ter, né? Tem que ser investigado? Ela menciona aqui no vídeo uma pesquisa grande que fizeram aqui nos Estados Unidos sobre a causa mortes de pacientes com autismo. E ela fala, né, Ieda, que há uma sobrevida, né, do autismo em 30 anos a menos. A menos que um indivíduo típico. Isso é muito triste, né, saber dessa notícia, assim, é muito impactante. Então, e que a maioria das vezes, essas doenças ali que causaram, né, aquela morte, eram doenças simples de serem tratadas, e ela dá o exemplo de uma anemia. Exato. A criança tinha uma comorbidade que ficou sendo tratada com antipsicótico a vida inteira. Porque ela é autista. Porque ela é autista. E nunca foram investigar que de repente ali o que aquela criança tinha era anemia. E que se tratasse anemia, ela passaria a não ser mais aquela pessoa tão reservada, tão apática, né? Essa é a palavra. Isso, desligada, sem força, sem ânimo. Então, assim, é bem interessante isso que ela coloca, né? Esse estado de alerta, né? Principalmente para os pais. Ela fala assim, se seu médico não pediu, você que é pai, peça para os médicos ampliarem esse campo de investigação. É muito legal isso. Então, assim, é muito importante, gente, ela falar das comorbidades, porque, além de tudo, para fazer um diagnóstico diferencial do autismo, o médico ainda tem que pensar que existem sinais, sintomas que se parecem com o autismo, mas não são. Vão ter os mesmos comportamentos, né, o mesmo atraso, que ela cita aí a PANDAS, né, que é uma encefalite, e não é descoberto. Taxa a criança como autismo e não recebe o tratamento adequado. Exato. Tá? Vai para terapia e não vai render nas terapias, vai tomar remédios fortes, antipsicóticos e tá fazendo um tratamento completamente errado. Tá? Então, assim, essa avaliação inicial médica, ela, né, tem que ser ampliada. Essa visão realmente tem que começar a mudar para já. Porque, como a gente falou desde o início, né, o número está cada vez maior de crianças, né? 1.000 crianças, um autista, hoje tá na casa de 34. A cada 34 nascimentos. Uma a cada 34, né? É muito. Então, eu acredito que todos nós temos que passar a ter um conhecimento mais amplo, né? Todos nós. Então, o autismo hoje ele já não é mais um assunto específico daquela família que tem o indivíduo com autismo. Eu acho que é muito mais amplo, porque se eu tenho uma criança a cada 30, 40 indivíduos, supostamente acreditamos que em toda sala de aula vai ter um autista. Vai ter um autista. Né? Que pode ser um autista, provavelmente com comorbidades. Eu tive um paciente, Gigi, que ele tinha muitos problemas intestinais. E essa criança, depois que recebeu o tratamento adequado para o intestino, ela virou outra criança, E a gente vai falar sobre isso no próximo vídeo, porque a gente sabe dessa inter-relação cérebro-intestino, o que vale esse a é um pena outro aqui, assunto que a gente pode trazer num vídeo específico. Exato. Né? Então, o que a gente queria passar aqui hoje para vocês, gente, é isso, que a gente tem que pensar em autismo e comorbidades ao mesmo tempo. Não dá para separar, não dá para ficar autismo de um lado e comorbidade do outro. A gente tem que pensar naquele indivíduo, né, que é autista e que provavelmente ele vai ter comorbidades, e que essas comorbidades sendo tratadas adequadamente vai fazer com que ele continue sendo autista, mas um autista saudável. Exato. A doutora Tiele comenta que existe o autismo nos livros clássicos, tipo autismo, só autismo, sem comorbidade, mas ela, na sua experiência profissional e alunos dela, porque ela tem cursos, nunca viram um autista sem comorbidade. A minha experiência profissional também,
Eu nunca vi uma criança que é só puramente autista, não. Sempre vai ter alguma outra coisa junto desse autismo, né? Um déficit mental, um TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, geralmente tem alguma coisa junto. E é muito importante a gente identificar para poder tratar e ter aí um autista mais saudável, né? Como ela traz ali no último slide do vídeo dela. Era isso hoje? Era isso hoje, pessoal. Muito obrigada a todos que assistiram até aqui. Espero que vocês tenham gostado do tema. Se vocês tiverem dúvidas, podem deixar aqui nos comentários. Se vocês quiserem conversar mais sobre esse assunto, por favor, deixa a gente saber, porque a gente pode estar buscando mais informações nessa área. Isso aí. Certo? Deem um like, não se esqueçam. E a gente se vê no próximo vídeo. Bye, bye!